para a irmã Daniela. Glória a Deus, descanse no Senhor, Ele é Deus. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, obrigada por este momento tão especial na Tua presença, Pai. Nós te louvamos, Senhor Deus, exaltamos o Teu nome sobre a vida de cada um, Senhor Deus, que veio até aqui, aqueles também que não puderam, Pai. Que a Tua graça, que a Tua fidelidade, a Tua bondade, Pai, se estenda até eles também, Senhor Deus, a todos nós. E cubra, Senhor Deus, com a Tua graça e com a Tua misericórdia, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os dízimos, as ofertas colocadas aqui no altar da Tua graça, Pai. Que faça transbordar, Senhor da glória, na Tua igreja, Pai amado. Que nós possamos, Senhor Deus, acima de tudo, Pai, ter um coração agradecido a Ti, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Nós te louvamos, Pai amado, exaltamos o Teu bendito nome. Muito obrigada, Senhor Deus, e nos prepara, Senhor Deus, para ouvir a Tua palavra, para ouvir os Teus servos, Senhor Deus, para que em nome de Jesus as nossas vidas continuem no centro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade, para a glória e louvor do Teu nome santo, Pai. Muito obrigada por este momento. Em nome de Jesus é que eu te oro e já te agradeço. Amém e amém. Gostaria já de convidar a irmã Ilana e o seu digníssimo esposo, Walter, o pastor Francisco também, vem até aqui. Pode vir, irmão Walter, também. Pastor Francisco vai estar orando por vocês, viu, neste momento. E que Deus continue abençoando o casal, que os irmãos fiquem à vontade para falar aquilo que Deus propôs ao seu coração, para louvar, para apresentar o seu trabalho, viu? Já falei com a igreja, o objetivo dos amados aqui também, que é de apresentar o seu trabalho. E os irmãos podem ficar à vontade, viu? O pastor Francisco vai orar por vocês. Vamos orar, pedir a Deus direção, que seja a boca dos irmãos, mas que seja a palavra de Deus. Oremos. Nosso Deus, soberano Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo que já aconteceu desde o início deste culto. Obrigado, Deus, o Senhor é o centro, e agora neste momento nós somos carentes, Deus, de ouvir a tua voz. Já ouvimos através dos louvores, dos atos dos dízimos e ofertas, dos irmãos, ato de fé, mas também nós queremos agora ouvir através da tua palavra, através do Espírito Santo de Deus. O Senhor use esse casal, Senhor Deus, para nos edificar, Senhor Deus, e glorificar o teu santo nome. Que seja assim realmente como o profeta Jeremias falou, seja a boca deles, mas que a voz seja a voz do Senhor aos nossos corações, para sermos impactados e sairmos aqui diferentes para a glória do Senhor. Muito obrigado, Deus. Isso tudo tem um propósito do trabalho, Senhor Deus, que o Senhor tem colocado no coração deles, que possamos ouvir, Senhor Deus, a tua voz através de tudo que ele já tem vivido, tem passado, que seja assim um momento de refrigério para cada um de nós. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Antes de passar a palavra para a irmã Ilana, eu queria só apresentar os visitantes. Ilana, que está aqui, né? Walter, o seu esposo. Ana, cadê a Ana? Quem é Ana? Ana deve ser criança, né? Ana, ali, a amada Ana, ali perto da irmã Edna. Felipe, quem é Felipe? Felipe é o noivo de irmã Emily. Louvado seja Deus. E as crianças visitantes, que são Júlia, Samuel e Gabriel, já estão ali atrás, né? E após a mensagem, nós iremos cantar os parabéns para a Ingrid e para a irmã Yasmin, em nome de Jesus, viu? Após a ministração.
Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos muito felizes. Eu digo estamos porque eu tenho certeza que o Walter concorda, né? Mais uma vez estamos nessa querida igreja e agradecemos, né, na pessoa do pastor Francisco, irmã Damiana, pela oportunidade que nos dão mais uma vez de estarem aqui. Acima de tudo, ao nosso Deus, que nos dá a oportunidade. Também eu tive a grata satisfação de poder estar com o Walter lá no retiro, né, dos jovens. E também foi uma experiência muito abençoada e abençoadora. Então, eu louvo a Deus por essa igreja, pelo carinho. Trago o abraço da nossa igreja. Nós, atualmente, há um ano, nós estamos na igreja Cristã Eterna Aliança, que é a igreja do pastor Júnior Henriques, que é o presidente da Ordem dos Pastores Interdenominacional. É uma igreja alinhada e aliada das igrejas batistas da Convenção, e por isso a gente fica bem em casa lá, né? Mas eu já coloquei aqui o meu celular para eu não me ultrapassar o tempo, mas nós hoje viemos falar, né? Nós tínhamos pedido, né, a irmã Damiana, o pastor dessa vez, para que nós viéssemos falar um pouco sobre o nosso livro, que também se tornou o nosso ministério. Mas aí eles nos confiaram uma responsabilidade maior, trazer a palavra. E a garganta chega a ficar seca de nervoso, porque é muita responsabilidade realmente trazer a palavra do Senhor. E para os irmãos que não nos conhecem, né, eu vou me apresentar, depois o Walter vai falar. Sou Ilana Nascimento Sabino. Sabino vem do meu esposo, Walter Luiz Azevedo Sabino. E atualmente, eu trabalho, né, como líder de um grupo. Obrigada. Eu falei da garganta seca. Obrigada, pastor. Mas é verdade, a gente fica nervoso. Tantas vezes que a gente sobe aqui, né, no altar para trazer a palavra, nervosismo acontece, porque a gente sempre tem que estar na dependência do Senhor. Atualmente, eu tenho um ministério, esse livro é um deles, e temos um grupo, a irmã Damiana faz parte, um grupo de WhatsApp com mulheres de diversas igrejas, chamado Mulheres Posicionadas. Esse grupo tem 2 anos, mais ou menos. Ele começou com umas irmãs que foram para um workshop de autoestima da mulher cristã, e elas ficaram lá no grupo, e um dado dia o Senhor colocou no meu coração que não era mais sobre isso, não era mais para falar sobre a autoestima da mulher cristã, né? Que o Senhor me deu uma palavra para enviar uma irmã, na madrugada, às 3 horas da manhã, o Senhor me deu uma palavra para enviar para essa irmã, e ao mesmo tempo o Senhor mandou não citar o nome dela, porque aquela mesma palavra eu ia enviar para outras irmãs. E para a honra e glória do Senhor, todas elas retornaram dizendo que Deus estava falando com elas. A palavra era para que nós nos posicionássemos como mulheres diante de batalhas espirituais, em casa, na rua, na igreja, no mundo, e que nós precisávamos nos colocar como intercessoras. Aprender a batalhar espiritualmente, não mais correr, mas enfrentar as batalhas na intercessão. Deus tem feito coisas maravilhosas. Nas segundas-feiras, às 8h40, nós temos encontros, né? Nem todas as irmãs podem ir, tem muita atividade, mas a gente se encontra lá. E nós fazemos campanhas, relógio de oração, torre de oração. A gente ora pelas crianças em todo o mundo, vítimas de abuso, de tráfico, exploração, as mulheres oprimidas no governo talibã, debaixo da Sharia, a igreja perseguida, a situação política e social do país, tudo que Deus nos dá visão, todas nós intercedemos. Então, é algo muito forte que Deus tem nos dado.
E também o nosso objetivo é levar levar essa visão para as nossas igrejas, pois é um chamado do Senhor não só para as mulheres, é um chamado do Senhor para todas nós. Posicionamento, todos nós, principalmente nesses últimos dias. E outro recurso que Deus tem me dado é a minha profissão, né? Eu já estive como missionária voluntária em Moçambique, na África, no Projeto Radical. Alguns irmãos talvez já tenham ouvido falar. E quando eu cheguei, Deus realizou um sonho meu, que era me formar em psicologia. E, para a glória do Senhor, não era só uma formação, é um ministério. Embora a gente não possa falar no nome de Jesus, mas Deus faz a obra que Ele quer fazer. E ninguém pode impedir. Então, eu quero trazer esse louvor que diz: Tu és a minha coroa. E eu gostaria que nós estivéssemos, se você sabe, canta comigo. Se você não sabe, eu acho que vai ter a letra aqui, né, irmão? Obrigada, irmão André. Então, eu quero, irmãos, que os irmãos cantem comigo, para que, declarando que o Senhor é o Senhor desta nação. Nós estamos passando batalhas ferrenhas, mas o inimigo só vai até onde Deus permitir. E muitas vezes Deus vai permitir para a igreja acordar, para a igreja se levantar. Não estou dizendo a igreja, no modo geral, nós. Mas nós vamos declarar que Ele é a nossa coroa, Ele é a nossa herança, a Ele toda a honra e toda a glória. Declare ao Senhor que não importa quão difícil seja, você quer seguir os passos do Senhor e levar a sua cruz. Quero seguir teus passos, quero levar a minha cruz. Quero deixar a minha glória e o meu louvor aos teus pés. Ninguém é como o Senhor. O brilho desse mundo, toda a glória que Ele tem. As tentações das trevas são só ilusão. Todo louvor dos homens, como névoa passará. Mas eternamente em Ti a minha vida oculta está. Declare: Tu és a minha coroa, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção, Jesus, Senhor do meu coração. Aleluia. Quero seguir teus passos, quero levar a minha cruz sem medo. Quero deixar a minha glória, o meu louvor aos teus pés. O mundo não é nada perto de Ti, o brilho deste mundo, toda a glória que Ele tem. As tentações das trevas são só ilusão. Todo louvor dos homens, como névoa passará. Mas eternamente em Ti a minha vida oculta está. Aleluia! Declare: Tu és a minha coroa, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção, Jesus, Senhor do meu coração. Declare para o mundo ouvir: Tu és a minha coroa, Tu és a minha herança, Tu és a minha porção,
coroa, tu és a minha herança, tu és a minha porção, Jesus, Senhor do meu coração, sim, tu és. Aleluia. Sabe por que nós louvamos a Ele? Pois não há outro como tu, nenhum outro como tu, pois não há outro como tu, nenhum outro. Lá na África nós cantamos assim, ó. Hakuna umwe kafana nana Jesu, hakuna umwe kafana nana Jesu, aleluia. Hakuna umwe kafana nana Jesu, hakuna umwe kafana nana Jesu, aleluia. Pois não há digno como tu, Jesus, nenhum digno como tu, seja exaltado, pois não há digno como tu, Jesus, nenhum digno como tu. Nós te exaltamos, Senhor, nós declaramos, tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor Deus, levanta a igreja do Brasil para que declare aos quatro cantos que somente Jesus é o Senhor. Toda a honra e toda a glória para Ele. Não importa o que o inimigo tenha levantado, há de cair em nome de Jesus, porque nenhum nome é como o nome dele. Aleluia! Oh, oh, oh. Nenhum digno como tu, pois não há digno como tu, Jesus, nenhum digno como tu. Não há no céu, não há na terra, nem no mar. Segura nas mãos do Senhor e que nada tire você da presença dele. Aleluia. Oh, oh, oh. Ninguém é como o Senhor. Aleluia. Glória seja dada ao nome desse Deus. Oh, aleluia. Esse é o tempo que o Senhor nos chama para nos posicionarmos. Nos posicionarmos. Aleluia. Eu peço aos irmãos que abram Hebreus capítulo 2. Nós leremos alguns versículos. Hebreus capítulo 2. Nós vamos dividir aqui o período entre a minha palavra e a palavra do Walter. Então, eu vou dar um início aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 7, diz assim, o 6. Mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? 7 diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Versículo 10. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, ou seja, o nosso Deus, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, o nosso Jesus. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. No versículo 2 diz, dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. No versículo 17 diz, por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos homens, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados.
Nós vemos aqui o ministério de Jesus. Eu não sei o título que está na sua Bíblia, mas aqui está: Jesus participou da nossa natureza. E o que isso tem a ver com o tema? Qual esse versículo tem a ver com o tema, né? Como lidar com os conflitos. A primeira coisa que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos é o lugar que o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, este mesmo Deus olha para os seres humanos, compreendendo as suas necessidades, compreendendo as suas dificuldades, compreendendo os seus conflitos. Eu me lembro que quando eu era criança, eu me lembro de uma cena em que tinha um buraquinho, tipo um buraco assim, um lugar assim, né? E eu estava vindo uma formiguinha, e eu botava a mão assim, brincando assim: não passa aqui não, senão você vai cair lá no buraco. E aí ela passava por cima da minha mão e continuava indo, né? Aí eu: sua formiguinha boba, eu estou botando a mão aqui, você está passando por cima da minha mão e está indo. Obviamente ela não sabia o que eu estava fazendo, mas se ela soubesse que eu estava protegendo ela, como eu não podia dizer a ela que tinha um buraco lá na frente, ela ia mesmo naquele buraco. Isso na minha cabeça é infantil. A única forma que eu poderia falar para aquela formiguinha de modo que ela pudesse me entender seria me tornar uma formiguinha, para poder ir lá, falar a linguagem da formiga e dizer: você está em perigo. É um exemplo muito bobo, muito tolo, mas que eu acho que já deu para entender. Como é que um grande Deus poderia explicar para nós que Ele, que havia um caminho de salvação, de redenção, de tornar-nos irmãos do seu Filho, trazendo o seu Filho para nós? A Bíblia diz que Ele, enquanto sacerdote, Ele se fez semelhante aos seus irmãos para ser misericordioso, e Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, podendo socorrer aos que são tentados. E o livro que eu escrevi chama-se Sentir Raiva Sem Perder a Graça. Por que eu falei sobre isso? Porque a raiva é uma emoção. E é uma emoção que tem trazido muitos problemas para muitas pessoas. Muitas pessoas não conseguem nem sequer reconhecer a raiva que sentem, principalmente quando se tornam cristãs. Às vezes a gente eu uso muito aquele divertidamente, né? Para mostrar para as crianças, adolescentes e até adultos. E quando a gente fala assim: qual é a emoção boa? Aí todo mundo: alegria. Qual é a emoção ruim? Raiva. Quem nunca escutou, ou talvez até disse assim: eu tenho uma raiva... Não, tenho raiva não, porque eu sou crente. Eu tenho um ódio... Não, tenho ódio não, porque eu sou crente. A verdade é que muitas pessoas estão engolindo suas raivas, suas emoções, em nome do espiritual, esquecendo que o próprio Senhor Jesus, como ser humano, experimentou as dores humanas. As emoções sem pecar. A diferença foi que ele não pecou. E assim nós podemos entender que algumas emoções, elas em si, elas não são pecado. Mas se nós não tratarmos da forma certa, aí sim, nasce o pecado. E aí, ou a gente finge que ela não existe e coloca debaixo do tapete, ou sai distribuindo ela para todo mundo de forma errada, machucando pessoas, terminando relacionamentos, destruindo a si mesmo, ou então achamos que ela é banal. Ou então negamos para nós mesmos que temos dentro de nós raivas não tratadas. E é aí que vem muitas doenças físicas. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, Paulo vai dizer assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui existe uma teoria chamada tricotomia, né, pastor Francisco? Alguns irmãos são dicotomistas, eu sou tricotomista. Eu acredito que a dimensão humana é dividida em corpo, alma, as nossas emoções, que é o psique, daí vem a palavra psicologia, alma, emoções, e o espírito, que é o mais interno e que nos liga com o transcendente, com o Senhor, com Deus. Outras pessoas com outra espiritualidade, mas nós com Deus. E aí o que acontece? O que tem acontecido muito, essas três áreas, elas trabalham juntas. O corpo, a alma e o espírito. Quer ver? Muitas vezes você está tão triste, uma situação que você passou que você não resolveu, pode ser uma raiva, pode ser uma tristeza. O que acontece com muitas vezes? Se você passa muito tempo naquela tristeza, naquela angústia, a sua imunidade baixa. E aí o que acontece quando a imunidade baixa? Você adoece no corpo. E muitas vezes, em meio à doença emocional e física, você começa a dizer que não tem mais força para orar. Você diz que parece que Deus esqueceu de você. Então, as áreas, elas estão juntas. O problema é que, muitas vezes, nós, como cristãos, psicologizamos o que é espiritual e espiritualizamos o que é psicológico. Às vezes, um irmão, está em depressão. Por quê? Porque passou algum luto, uma separação, um divórcio, um desemprego, uma luta tremenda. E ficou depressivo, em depressão. E alguém diz, oh, isso é diabo, vamos tirar o diabo de você. É falta de oração, viu, irmão? Mas às vezes aquele irmão está tentando. Eu digo porque eu já escutei muito no consultório, irmãos. Inclusive esse livro, Deus já vinha falando ao meu coração, escreve, escreve. E eu, ai Senhor, demorando, procrastinando, até irmã Damiana e pastor Francisco, que eu vi uma reportagem, não sei quantos irmãos viram, em Pernambuco, uma líder de círculo de oração se suicidou dentro da igreja, na hora do círculo de oração. Sabia que alguns irmãos viram. Será que essa irmã não estava ali dizendo, vocês oraram tanto, mas esqueceram de ver a minha dor? Talvez por isso ela foi lá. Porque às vezes se espiritualiza tudo. E a gente esquece que os nossos líderes são de carne e osso. Precisam das nossas orações, mas precisam de descanso. Porque alguém sobrecarregado fisicamente afeta o fisiológico, afeta o psicológico e muitas vezes o espiritual. Mas Deus está lá. Deus continua lá. Às vezes é só um pouquinho de serotonina no cérebro que deu uma baixada. E a pessoa com uma medicação melhora, com atividade física melhora. Irmãos, muitas vezes alguém está precisando de oração, de ajuda. E alguém olha e fala assim, você é um pecador. Eu já sei. Fala outra coisa. Já houve uma pessoa no consultório que falou assim, era crente. E estava lutando com um pecado, um vício. E ali, ele já chegou assim, mas eu sou pecador, eu sei, eu pequei, caí de novo, eu não sei, acho que eu nunca mais eu vou me levantar. Eu sou pecador porque é pecado, porque eu estou no pecado, porque eu falei, irmão, chega, já sei. Eu e você já sabemos que o irmão é pecador e que é um pecado mesmo. Vamos agora tratar o que está levando a isso, que vício, o vício está sendo levado pelo quê? E quando a gente foi ver, tinha um monte de coisa para ser tratado. A nível emocional.
Mas quando a gente diz que algo é tratado a nível emocional, não significa que a gente não vai buscar Deus, não. Porque das 3 áreas, corpo, alma e espírito, na vida do crente, Deus é Senhor em todas elas. É por isso que muitas vezes você está com dor no coração, você não vai vir para o culto de oração, vai? Tu vai correr para o cardiologista, para a urgência. Por que você não vem para o culto de oração? Porque Deus é o Senhor da ciência. Ele levantou homens com conhecimento. E por isso você vai lá, mas é Ele que está te conduzindo. E eu digo isso, irmãos, porque ainda há pouco conhecimento. E o que acontece? Muitas pessoas estão... Depois elas ficam com raiva de Deus, com raiva da igreja. E é nesse ponto que Walter, a visão de Walter, que é algo também de uma experiência pessoal, bate nisso. É onde muitas vezes, enquanto igreja, nós não conseguimos compreender essas nuances. E muitas pessoas vão embora, ficam magoadas. Eu sou totalmente contra esse negócio de a igreja tem que pedir perdão a fulano. A igreja tem que pedir perdão a ninguém. Às vezes, alguém na igreja é que tem que pedir perdão, porque foi quem falou alguma coisa que machucou, mas a igreja não. As pessoas que feriram devem pedir perdão, a igreja não. Muitas pessoas saem da igreja porque não querem obedecer os mandamentos de Deus. Mas ainda assim, existem muitas pessoas feridas lá fora porque a gente espiritualizou tudo. E às vezes alguém só precisava de que você chegasse lá e estivesse ali orando, levando aquele caso para uma liderança, vamos juntos lá, vou segurar na tua mão, vamos andar. Mas muitas vezes, irmãos, nós como igreja, esquecemos que somos hospital, onde tem um monte de gente ferida, porque o pecado nos fere. Nós somos uma natureza decaída, mas restaurada em Cristo. Nós vemos muitas pessoas dizendo, sou pecador, você é um pecador. Você sabia que o cérebro, ele vai reforçando aquilo que você diz? É por isso que tem muita gente que eu sou um pecador, eu sou um miserável pecador, aí cai. Eu sou pecador miserável. Por quê? Porque o cérebro fala, é isso que você é, então tá, peca de novo. O apóstolo Paulo disse, eu sou dos pecadores o pior. Mas no final ele disse, mas graças a Deus que me dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos lembrar quem somos em Cristo. Pecadores, mas perdoados, restaurados. Cristo veio para destruir o poder do pecado. A Bíblia diz, o pecado não terá domínio sobre vós. Levanta a tua cabeça, lembra quem você é em Cristo. Mas trata as suas emoções, dê nome a elas. Eu estou com raiva, Senhor. Eu estou com inveja, meu Deus. Eu estou com ciúme, Senhor. Ao invés de dizer, jamais, eu com ciúme, eu com inveja, jamais. É você mesmo que está com inveja. Fala para Jesus. Talvez Jesus vai dizer assim, filho, vai lá no pastor e conta a tua história. Vai ali no teu líder, no teu discipulador e confessa. A Bíblia fala o poder da confissão. Esse livro também vai falar sobre a confissão. Talvez Deus vai dizer, vai no terapeuta, vai no psicólogo. Que essa tua raiva aí tem raízes lá atrás. Então, irmãos, além disso, às vezes, o outro erro é que às vezes estamos psicologizando o que é espiritual. Comigo? Nós estamos psicologizando o que é espiritual. Quer ver? Às vezes você tem uma criança que está muito agitada. Está agitada, já aparece muito lá, né? Porque eu trabalho com avaliação de TDAH e TEA. Então, às vezes, vem a criança, olha, faz avaliação aqui, meu filho tem TDAH. Aí a gente faz avaliação, vê tudo, a criança não tem TDAH. Ou até tem. Aí a gente trabalha, rotina, sei o quê, vai, tudo. Mas a criança continua agitada.
E a gente trabalha com os pais, aí a gente descobre que os pais estão brigados um com o outro. É briga por cima de briga. E a criança acorda, a primeira coisa, bota um celular na mão da criança porque o casal não tem conversa. É briga, é barulho, é não sei o quê. E aí a gente chama os pais e fala, olha, tem que melhorar nisso aqui, volta para casa a mesma coisa. Você pode gastar o seu dinheiro todinho na psicóloga, não vai resolver. Enquanto você não disser, Senhor, tem misericórdia, perdoa o meu pecado, me ajuda a perdoar meu marido, me ajuda a perdoar minha esposa, me ajuda a amar meu filho, a fazer algo por ele. Porque se você não for espiritualmente, não tem psicólogo que o ajude. O psicólogo ele vai até uma parte. Muitas vezes a gente encontra o problema, mas às vezes o que precisa é o perdão. E a pessoa não perdoa. Mas não perdoa, não perdão não. E aí, se não for na ajuda, no nome de Jesus, você pode ir lá na Ana Beatriz, aquela psicóloga maravilhosa, psiquiatra, né? Eu adoro ela. Ninguém resolve. Então, irmãos, precisamos dar nome às áreas da nossa vida. Porque senão, aqui está dizendo, Paulo está dizendo que todas as 3 áreas sejam plenamente conservadas, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Como? Como conservar? Primeiro precisamos conhecer os nossos conflitos. Qual é a natureza deles? É espiritual? É psicológica? É física? São as 3? Precisamos entender. Então, esse livro, ele tem esse objetivo de falar sobre isso, irmãos. Antes de passar a palavra para o Walter, que já cheguei no meu tempo, vamos orar nesse momento? Senhor, em nome de Jesus, Paizinho querido, quantos de nós aqui, Pai, precisamos entender a origem dos conflitos, a origem das dores, a origem dos problemas, que muitas vezes estão sendo levados por anos. E se chega na igreja e se diz assim, Senhor, eu sou crente há tanto tempo, nada se resolve, estou caindo no mesmo erro. E o Senhor vai dizer, você é um servo, você é uma serva. Mas você precisa entender a raiz psicológica, emocional, física. Eu sou o teu Deus, eu estou aqui, vai ser sempre eu. Mas você precisa se abrir para ser curado, para ser tratado. Ó Deus, fala a cada coração. Fortalece a liderança da igreja. Porque o teu povo, Senhor, o pastor, a sua esposa e líderes, professores, também precisam, Senhor, de fortalecimento nas 3 áreas. Que a igreja sempre possa abraçá-los, que a igreja sempre possa caminhar junto e que os próprios irmãos também sejam cuidados pelo Senhor nas 3 dimensões. Eu te peço, Deus, e te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui. Levanta teu povo, Senhor, e nos prepara para a tua vinda, cuidando dessas áreas, Pai, para que em nenhuma delas nós venhamos a tropeçar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Também vou me apresentar, já que a minha querida esposa se apresentou. Walter Luiz Azevedo Sabino, marido de Lana desde 2016, para a glória do Senhor. Eu trabalho como servidor administrativo na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também passei a escrever desde 2019. Inclusive, eu puxei Lana para começar a escrever, ela escreve muito bem, mas até então estava desperdiçando esse dom. Então eu puxei, vai, mamô, escreve também. E tenho insistido para ela escrever o livro que ela está escrevendo agora sobre as viagens dela para Moçambique. Então esse é o 3º que ela está fazendo, um dia vai sair, graças a Deus. Enfim, eu vou começar aqui lendo 2 referências, rapidamente. Uma delas está em João 4, é a história da mulher samaritana, a partir do versículo 7 até o versículo,
Deixa eu ver aqui. Versículo 10, pronto. Lemos. João 4, do 7 ao 10. E o segundo vai ser 1 Coríntios, do 9 ao 19 ao 22, tá? Se quiser se adiantar. João 4, a partir do 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Pronto, agora 1 Coríntios, do 9, do 19 ao 22. Isso é um som muito bonito das Bíblias sendo abertas. Vamos lá. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Amém. Seguinte, essas referências aparentemente parecem desconectadas, mas elas têm uma conexão muito forte, que é a questão do quê? O evangelho, ele é adaptativo. A gente tem uma visão, às vezes, um pouco ingênua de achar que, se eu quero chegar para aquela pessoa para evangelizar. Então, eu vou chegar, vou abrir a Bíblia aqui em João 3,16, alguma outra referência, vou falar para ela que ela tem que confessar seus pecados e ela vai se arrepender. Ponto. Não que isso não seja uma forma, mas isso aí nem de longe resume a forma como você chega às pessoas. E essa referência de Jesus com a mulher samaritana mostra isso. Jesus não chegou para a mulher samaritana, olhou para ela e disse: minha filha, é o seguinte, você é uma pecadora, você fez isso, você fez aquilo, então você tem que se converter, senão eu vou pegar você, amarrar e jogar lá no fogo do inferno. Ou então ele também não chegou para ela e disse: seguinte, porque está escrito lá no Isaías, no segundo versículo, tal, que assim, assim, assado, por isso que eu vim aqui, estou aqui e tal, e por isso que você tem que se arrepender. Jesus não fez nenhuma dessas coisas. O que ele fez foi: moça, estou com sede, me dá de beber. Parece uma coisa muito trivial, mas isso mostra que as pessoas, elas têm formas diferentes de que você deve chegar para elas. A mulher samaritana, por exemplo, ela tinha 2 tabus muito pesados que Jesus tinha que enfrentar para chegar até ela. Primeiro, ela era uma mulher, numa época que comunicação com mulheres por homens era um tabu. E também ela era samaritana, que era aquele grupo lá de Samaria, que se você for ver a história da Bíblia, era um grupo que foi totalmente preterido pelos judeus no passado, porque na época da reconstrução do templo, lá no livro de Esdras, se você for olhar, os samaritanos se opuseram à construção porque eles queriam participar e os judeus não quiseram. Então, eles têm essa rixa desde aquela época até a outra. Então, quando Jesus chegou a Samaritana, vendo que ela tinha necessidade de salvação, ele chegou através de uma causa aparentemente trivial: beber água. E a partir daí fez toda uma conversa. Se você soubesse quem está te pedindo, você chegaria para ele e pediria água viva. Não era eu que estaria precisando pedir a você, sim você a mim. Claro que Jesus se aproveitou assim dessa situação para criar uma ambiguidade onde ela pensou que havia uma água mágica, que ela não ia ter que voltar lá no poço e assim ela nunca mais precisaria da água normal para tirar a sede. Mas Jesus não se preocupou em explicar.
Simplesmente ele usou isso como isca, e aí ele fez o segundo ponto interessante. Jesus, como eu falei, ele não apontou para ela, você é uma pecadora, você está em adultério, esse cara ainda é teu marido. Ele foi uma pergunta para atiçá-la. Chame teu marido e vem cá. Para ela dizer, não, eu não tenho marido. Ele, é verdade. Você teve 2. Ou foram 3, acho que foram 2. 3, né? E esse que você está agora não é teu marido. E isso dissesse com verdade. Então Jesus fez uma forma que, além de ele fazer ela mesma admitir, ele não fez com que ela não ficasse na defensiva. Porque se ele chegasse, seguinte, você está sem adultério, já fez, não, Jesus, mas isso aqui, não, realmente você está certo, você não está casado atualmente, esse rapaz está, não é seu marido. E ao mesmo tempo, 5? Ok, obrigado pela checagem em tempo real. Então, bora lá. Então, dessa forma, Jesus fez ela mesma admitir a falha, sem ficar na defensiva, ao mesmo tempo que ele mostrou para ela que ele era diferente. Tanto é que ela falou logo depois, veja o Senhor que és profeta. E a partir daí foi puxado todo um fio assim, onde ela diz, Senhor, é o seguinte, ela que começou, você vê, ela que começou toda uma questão teológica. O povo aí, nossos pais antigamente adoravam nesse monte, mas vocês aí judeus aí dizem que é lá em Jerusalém que tem que adorar. E aí, o que eu faço? E aí Jesus, seguinte, vocês falam que adoraram nesse monte, o pessoal fala que é em Jerusalém, mas vai chegar o dia, já está chegando, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não importa o local, importa você, importa o seu coração. E aí, qual é o meu ponto com isso? Repare que Jesus tem toda uma linha específica para aquela mulher, ele chegou até o ponto de ela perceber os seus pecados, perceber a sua situação e, ao mesmo tempo, chegar até ele, de uma forma criativa e inusitada. E a referência de Paulo oficializa isso, porque diz que ele se fazia, entre aspas, para os judeus, para alcançar eles, se fazia como aqueles que não estavam debaixo da lei, como se fosse deles. Por quê? Era porque Paulo estava fazendo um fingimento, dizendo, então eu vou me disfarçar aqui para que essas pessoas pensem que eu sou um deles. Não. Era para ele entrar no mundo dessas pessoas, para ele compreender o contexto especial de cada um. Porque as pessoas são diferentes, os indivíduos são diferentes, as classes são diferentes, e mesmo dentro das classes você tem pessoas diferentes. E daí entra a obra que eu criei, que é esse livro aqui, essa ficção, que eu vou falar depois da importância da ficção, Elió, um ateu buscando pela verdadeira luz. Esse personagem Elió, o nome significa literalmente Deus e a minha luz. E isso aqui é um tratado para mostrar como é a vida de um ateu. Porque talvez algum de vocês conheçam ateus por aí, que é o maior conflito que você pode fazer com Deus, é o conflito onde você simplesmente nega que Deus existe. Você simplesmente não acredita. E é por X, N motivos diferentes. Muitos pensam assim, isso é absurdo, como é que essa pessoa pode pensar que Deus não existe? Mas não é bem assim. Os ateus têm toneladas de motivos diferentes para não acreditar. Alguns porque eles têm uma visão mais racional, eles olham o mundo assim, de uma forma muito mais realista, muito mais racional. Então eles precisam ser convencidos da verdade por vias lógicas. Isso não é um problema. Aliás, a igreja precisa estar atenta de que tanto a fé como a razão, elas são igualmente importantes. Um vai aonde o outro não vai. Como Milana falou de que a psicologia e o espiritual possuem dimensões diferentes, a psicologia vai até um certo ponto, o espiritual vai ao outro, a fé e a razão são a mesma coisa. A razão, ela abarca o seu escopo limitado, e a fé pega todo o canto que a razão não vai. Mas ambos são importantes. Então, o que acontece? Alguns ateus são por causa dessa questão da razão, e outros por causa de conflitos da infância, conflitos com família, conflitos com a igreja, como ela mesma disse. Pessoas que não tiveram a capacidade de questionar. Porque, assim como a raiva ela é preterida pelas pessoas, o questionamento também. Você chega lá, começa a olhar algumas coisas na Bíblia que parecem um pouco estranhas, ou vê a realidade assim do mal do mundo, algumas coisas do passado e pensa, isso aí, Deus, como é que pode isso? Aí vem aquela coisa, não, eu não posso falar nada não, senão eu estou pecando, senão eu estou dando vazão a setas malignas, senão eu estou fazendo o que o diabo quer. Não é bem assim. Uma coisa é aquela pessoa que existe aquela pessoa também de determinados grupos, que esse sim serve ao diabo, que eles querem entrar
nos campos cristãos e semear dúvidas de propósito. Por quê? Para as pessoas ficarem em dúvida e vacilarem na fé. Mas o questionamento sincero, o questionamento honesto, de você realmente sentir, meu Deus, alguma coisa não está certa aqui. Por que é assim? Por que foi desse jeito? Por que tem que ser assim? Isso não é pecado. Inclusive, a própria Bíblia tem toneladas de questionamentos dos vários homens de Deus. Davi, o livro de Salmos, se você for ler, não é só salmos como quem foi lido hoje, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, celebrar os seus atos, tudo mais. Existe outro salmo que ele chega, Deus, poxa, eu estou aqui, eu sirvo a ti, faço isso, aquilo, mas está lá o ímpio, o cara que faz o mal, ele está lá prosperando, como é que pode isso, Senhor? Está lá Jó também, falando que essa mesma questão, essa questão do mal aparentemente prevalecer, é falado por muitos servos de Deus. O pregador, que é Salomão, Davi, o próprio Jó que eu citei, e vários outros. Você vê isso acontecer muito. Então, o questionamento sincero e honesto, ele é normal e é importante até para você poder aprender mais e Deus revelar a você quando necessário. E aí, quando isso não acontece, quando você tem um questionamento, mas assim como uma raiva, você deixa ele dentro de você e não é capaz de soltar, e os outros não são capazes de responder minimamente, o que acontece? Essa pessoa cresce, esse adolescente, pois acontece muito com adolescente para cima. Muitos saem de um lar cristão, vão para a universidade, aí lá é o que acontece. A tonelada de questionamentos que você tem vão ser multiplicados, porque o que eles mais fazem lá, eles sim, é encher a tua cabeça de questões para desviar a tua fé. Fora os outros que também estão do mesmo jeito, e aí só faz somar os vários ataques. E aí, resultado, acontece o que aconteceu com esse personagem que eu criei. Ele, de um lar cristão, se desvia para o ateísmo, porque isso aqui nada mais foi do que uma história que eu contei, adaptando a minha existência, só que se eu tivesse virado um ateu. Eu não virei um ateu na universidade, mas não foi fácil. Não na universidade em si, mas acessar fóruns, discussões sobre vários tipos, está totalmente despreparado. Porque uma coisa que me incomoda é que as igrejas muitas vezes não estão conscientes da necessidade de preparar também nessa questão da razão as pessoas. Eles se preocupam muitas vezes só, vamos estudar sobre a história de Elias, estudar sobre a história de Jesus. Beleza, isso tem que ser feito sim. Mas, além disso, nós precisamos estar cientes das coisas que estão acontecendo. Precisamos ter capacidade mínima argumentativa para que a gente possa combater os ataques. Porque quem está despreparado chega na universidade e é surrado, é humilhado. E aí alguns das duas, ou ele vai ficar caladinho porque não quer ter problema, ou ele vai se adaptar ao grupo e vai se desviar. E a gente, obviamente, não quer isso aí. E a minha forma de poder ajudar a igreja, os irmãos, e até mesmo pessoas que estão pensando em se tornar ateus, mas que são sinceras, são pessoas que têm questionamentos, eu criei essa história. Que tem esse ateu, ele tem os seus questionamentos, ele tem suas divergências, ele vai ter um debate com um cristão que vai usar a apologética. O que é a apologética? A apologética nada mais é do que essa área do cristianismo que defende a fé por meio de argumentos racionais. Não sei se os irmãos conhecem alguns, por exemplo, o William Lane Craig, que é um grande apologeta cristão. Ele, não se lembra qual foi o livro que ele escreveu, A Crítica da Razão. Não, esse aí foi outro. Mas, enfim, ele tem esses argumentos, por exemplo, o argumento moral, o argumento cosmológico, o argumento design inteligente. São formas de pegar a fé, de pegar o cristianismo e defender de forma racional. Porque, como mencionei, fé e a razão se complementam, a razão não é nossa inimiga, tá? Por exemplo, o argumento moral, ele diz que todo ser humano, sem exceção, desde aquela pessoa mais culta, inteligente, até sem ser um oposto, mas o selvagem, o índio que está lá no meio da floresta, não tem acesso à civilização, ou então um ateu, um de outra religião, todas essas pessoas, independente de criação, elas sabem que roubar e matar é errado. Pode ver. Até mesmo o traficante sabe. A única diferença é que eles não se importam fazer com os outros, mas faça com eles, você vai ver que eles vão ficar tão furiosos quanto qualquer outra pessoa. Então, a questão, a moral, ela é absoluta. O bem e o mal, eles existem, o certo e o errado, e as pessoas sabem disso. Claro que com alguma distorção, principalmente muitas pessoas até da própria universidade distorcem, dizem que é relativo, mas na nossa mente, no nosso coração, a gente sente que existe o certo e o errado, existe o bem e o mal. Quem colocou isso aqui? Não existe nada biológico, nada que explique
na nossa história, nossa ciência, que explique por que temos essa noção do bem e do mal. Só há uma explicação. Alguém anterior aos seres humanos, que tem toda a justiça, não só ele é uma pessoa muito justa, mas ele é o criador dessa justiça e o maior justo que você possa imaginar, criou toda essa estrutura moral, essa lei moral. Assim como você tem as leis aí, porque foram votadas, foi feita uma Constituição votada por dezenas de pessoas, e ela vai se modificar com o tempo, mas ela veio de algum lugar, a lei moral, ela veio de algum lugar. E como não foi o homem que criou, só pode ser alguém antes dele, só sobra Deus. Então, esse é o que é chamado argumento moral. É um dos vários que são apresentados aqui desse livro, e por isso está aqui. Aí talvez você me pergunte, tá, Walter, isso é muito legal, isso aí é uma coisa realmente que pode ajudar, mas então por que você não escreveu um livro assim, um guia, dizendo, oh, você fala assim, assim, assado para a pessoa, assim, o argumento moral é desse jeito, o argumento cosmológico é desse jeito, esse outro aqui é desse jeito, e assim vai, a gente tem um guia. Porque esse é o seguinte, embora os guias, a própria Bíblia, alguns livros teóricos são muito úteis, a maioria das pessoas não são convencidas com eles. As pessoas são convencidas, e muitas vezes elas não percebem, pela ficção, e não por esses guias de não ficção. Quer um exemplo simples? As novelas, o Papai Noel. Por acaso alguém chegou, fez um livro assim, extenso assim, não, agora é o seguinte, dia 25 de dezembro, vocês agora vão esquecer o aniversariante que é Jesus, vocês vão botar ele só numa manjedorinha lá, num quadro bonitinho lá, e vão botar um velhinho bonitinho, vestido de vermelho, entregando presente para as crianças. Houve uma coisa escrita assim? Não. Foram duas coisas, basicamente. Filmes e mais filmes mostrando Papai Noel, trenó e tudo mais, e a Coca-Cola. Coca-Cola que criou praticamente o Papai Noel vermelho. Então, com toda essa influência midiática, influência da ficção, as pessoas criaram essa noção de que Natal é sinônimo de Papai Noel, e não de Jesus. Só as igrejas preservam ainda o lado verdadeiro do Natal. Então, as novelas também têm esse efeito de criar tendências, criar culturas, criar padrões, sem precisarem escrever um único livro, porque emocionam, porque intrigam, porque divertem. Filmes também, séries, peças, essas coisas fazem com que as pessoas assistam com a guarda baixa, porque a pessoa vai lá pensando mais em se divertir, pensando mais em ter um momento legal com a família, com o namorado, então elas assimilam muitas vezes informações que não estão percebendo. Algumas vezes boas, algumas vezes muito ruins. E o Maligno sabe muito bem disso. A indústria de Hollywood está aí para mostrar o quanto que eles são cheios de coisas na ficção para causar danos. Então a gente, sabendo disso, a gente tem que produzir também. Não só manter o que já está fazendo, mas produzir também ficção que use esse poder de emocionar, de criar valores através de obras diversas da arte, para as pessoas aprenderem bons valores, aprenderem valores cristãos, valores morais. E por isso que eu escrevi uma ficção do Elió. Por isso que eu e minha esposa estamos com essa obra. Nesse caso, em particular, eu, porque o da minha esposa não é uma ficção. Mas ambos têm sua grande função. Então, por isso que eu e minha esposa estamos fazendo essa... Eu falo brincando que é o tour de Elió, porque a gente procura todas as igrejas que a gente possa ter a capacidade de falar aqui na frente, dar essa mensagem, esclarecer as pessoas, semear essa palavra, essa obra, para que as pessoas se atentem a essa necessidade de poderem estar propagando essas ideias. E, claro, arrecadando com o que a gente puder, com os livros, porque os livros não são de graça, tudo tem um custo, e aí eu quero tanto imprimir mais deles, como outras obras que estou escrevendo e obras que já escrevi antes, que também serão igualmente úteis. Mas, claro, por mais que haja essa necessidade, eu gosto de ressaltar que eu quero realmente que quem faça seja apenas alguém que realmente sinta que queira ajudar e que tenha condições. Pelo amor de Deus, irmão. Não sobrecarregue sua carteira, não deixe sua família na mão, porque talvez tenha pensado, é muito legal o que o Walter está fazendo, quero dar uma mãozinha. Se for prejudicar você, não faça. Prefiro que você ajude sua família, que ela é a maior prioridade. Mas se puder e Deus te tocar, fique à vontade, a gente agradece muito. Então é só isso. Agradeço muito a oportunidade, em nome de Jesus.
Bem, irmãos, sei que nós já pegamos uma boa parte, né, do tempo e louvamos a Deus por essa oportunidade mais uma vez. Cremos que a palavra não voltará vazia, principalmente é esse o nosso objetivo, né? Para além do livro, muito mais importante é que você saia daqui refletindo, mexendo mesmo. Nós chegamos ao ponto de achar, né, de dizer que os ateus, por exemplo, são um campo missionário. Né? Às vezes a gente pensa assim, os índios, e glória a Deus, porque tem quem trabalha com os índios, com os muçulmanos. Mas e os ateus? E os homossexuais? Que muitos deles saíram de dentro da igreja. Não estou dizendo que a gente vai mudar a doutrina, mudar a palavra de Deus, não. A verdade de Deus é uma só. Mas muitas vezes a forma, né, como eles foram tratados, né, e foram lá para fora. Mas muitos deles amam a Jesus de verdade. E muitas vezes, entendendo o que se passa na vida deles, o que levou eles a isso, eles podem sim renunciar por amor a Cristo. Tem muita coisa que a igreja pode sim, pode vê-los como, não só eles, mas muitos outros, como campos bem pertinho de nós. Né? Então, irmãos, esse é o desejo do nosso coração. E que através desse livro, os irmãos tenham compartilhem dessa mesma visão que o Senhor nos colocou. Eu vou chamar a irmã Damiana para a gente louvar juntas. A gente não ensaiou. Minha, né? Muito grande, minha responsabilidade cantar com a irmã Damiana, esse vozeirão de Deus. A irmã é uma bênção, ela me convidou e meu Deus, irmã, você faça-me o favor. Mas, Glória, você começa a ir, daí. Botei. Mas é um privilégio, foi muito bom esse momento, né? Que coisa boa, né? Poder ouvir do Senhor, através dos irmãos, a irmã Ilana, o irmão Walter. Que maravilha, irmão. Foi uma palavra abençoada, pode ter certeza, viu? Creio que a igreja foi grandemente edificada. E pode ter certeza, não ficará só nessa oportunidade. Virão mais, em nome de Jesus. História de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio de ver o seu rosto, sentir sua mão. Vai, mãe Dani. Eu também teria a mesma alegria de tê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar os seus olhos serenos e meigos, ah, como eu seria tão feliz assim. Aleluia! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Das graças.
gravuras, nos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor. Você não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Aleluia, como ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto. Aleluia, Jesus. Oh, ele é. Oh, glória. Que privilégio, irmã. Eu gostaria de chamar o pastor Francisco, ele vai estar cantando os parabéns para os aniversariantes, orando pelos aniversariantes. Os aniversariantes da semana podem vir aqui. Já, irmão, alguém vai buscar a Ingrid ali? Ingrid está lá dentro, né? Na salinha, porque ela também... Yasmin já pode vir para cá, o grupo para cantar também. A igreja, em nome de Jesus, fique de pé. E vamos cantar os parabéns para os aniversariantes. Deus adoradores. Irmãos, Irmã Ilana. Mas quiser vir receber a sua foto. A irmã Ilana, né, falou sobre questão de raiva, inveja, de ciúme, um sentimento, uma emoção. Eu quero dizer que não é ciúme, nem é inveja, nem emoção, mas da próxima vez, né, irmão Walter? Eu e você vamos cantar, né? Meu Deus, que maravilha, coisa boa, bênção a Deus. Mas estamos felizes, né, pelo casal ter nos abençoado. Se você puder também abençoar comprando um livro, serão bem abençoados também, né? Então vamos orar. Só trazendo a lembrança, né? Dia 30, momento no sábado aqui com os jovens, venha, participem. Vai ser muito bom. Na quarta-feira, culto de oração, está sendo uma bênção também. Domingo, café, venha você e toda a sua família. Está havendo EBD também, muito bom. Temos os PGMs aí, na segunda e na terça-feira. Momentos maravilhosos. Agradecer também, ontem teve um filme, né? Os homens vieram aqui assistir o filme. Então, nós louvamos a Deus por tudo que tem acontecido. Bênção de Deus. Fomos instruídos hoje no lado científico, psicológico, né? Também, psicologia, pela palavra de Deus. Então, a bênção do Senhor. Possamos cuidar dos três lados, né? O emocional, o espiritual, o físico, que é algo maravilhoso. Então vamos orar, agradecer a Deus, cantar primeiro os parabéns. Vou sair do meio para não atrapalhar. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades,
muitos anos de vida. Bênção. Então, estenda suas mãos para cá, vamos orar, agradecendo pela vida das irmãs. Oremos. Nosso Deus, soberano Pai, obrigado, Deus, por este momento a qual o Senhor preparou para cada um de nós te adorar, te louvar, te engrandecer, reconhecer que precisamos realmente, Deus, do Senhor. Obrigado porque o Senhor levantou pessoas para nos ajudar. Nesse momento queremos como igreja apresentar, Deus, esses irmãos que tiveram essa oportunidade de completar mais um ano de vida, mais uma dádiva concedida pelo Senhor. Deus, que a mão do Senhor, que a majestade do Senhor esteja sobre cada um aqui, Senhor Deus. Obrigado, Deus. Eles são agradecidos porque a vida, ela é constituída e concedida pelo Senhor. Obrigado, Deus, que o Senhor venha ajudar no lado espiritual, no lado emocional, no lado físico, Deus, no lado, todos os lados que precisam, Senhor Deus, da criança, a irmã Ilana, a irmã Yasmin, e a cada um que está aqui, Senhor Deus, precisando do Senhor. Muito obrigado. São uns presentes do Senhor em nossas vidas. Que a mão do Senhor permaneça sobre cada um aniversariante aqui, que eles possam permanecer na presença do Senhor até a volta de Cristo Jesus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, benção a Deus. Vamos orar, encerrando esse momento, agradecer por tudo, né? O livro está ali, ao lado do direito, ao esquerdo, quando você sair, então vai ser bênção. Então vamos orar, né? Algum irmão tem algum aviso? Não? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Oremos. Nosso Deus, soberano Pai, nós te louvamos por este momento, por esta palavra deste casal, Senhor Deus, que veio no conhecimento, Senhor Deus, que nós precisamos também estar de cabeça aberta, Senhor Deus, para ver os três lados. Obrigado, Deus, pela tua palavra, por Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. Obrigado, Deus, pelos visitantes que aqui estão, pelas crianças, jovens, adolescentes, casais, famílias. Deus, que domingo nós possamos estar aqui, Senhor Deus, neste mesmo horário, cultuando, te adorando, te louvando e te agradecendo por mais um dia, Senhor Deus, dia das mães, dia especial, onde nós estaremos juntos aqui para cultuar e agradecer pela vida de cada mãe, para a glória do teu nome. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo permaneça hoje para sempre. E a igreja diz amém, amém, amém. E vão na bênção do Senhor Jesus. Sabendo, né?